Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, do YouTube, também do Instagram, de todas as redes sociais. Recebam a paz de nosso Senhor Jesus Cristo em vossos corações. Vamos continuar a leitura da Santa Bíblia, da Santa Palavra de Deus, desta feita no livro de Levítico, no capítulo 23, nós vamos ler até o 25. Eu gostaria muito de convidar toda a família católica, a família espírita, aos livres pensadores, a você que não professa nenhum credo religioso, a vir se ajuntar a nós nesse projeto maravilhoso de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. Aqui vocês não vão ouvir a opinião do irmão Gilson. Você vai colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, para saber até aquela palavrinha pequenininha que você julga ser sem importância, mas que faz toda a diferença no texto e no contexto. Mas acima de tudo vai pedir ao Senhor Jesus, porque Ele é o maior interessado em que nós conheçamos a sua palavra santa. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura. As festas solenes do Senhor. Capítulo 23, versículo 1 em diante. Então eu quero convidar toda a família católica, espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, budista, seixinoíta, muçulmano, não interessa. Deus não faz acepção de pessoas, certo? Vamos fazer a leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. As festas solenes do Senhor, capítulo 23, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor, que convocareis, serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O sábado, 6 dias, obra se fará, mas ao 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. A Páscoa, versículo 4 em diante. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. As primícias, versículo 9 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. Perdão. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Pronto. Vamos de novo.
Ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassadas com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o 1/4 de um hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Vamos ver o versículo 14 novamente, né? E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, e 2 dízimas de farinha serão. Versículo 17 novamente. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e um novilho de 2... versículo 18. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e um novilho e 2 cordeiros. Vamos voltar aqui no versículo 18 novamente. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e um novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidades serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo:
No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. O dia da expiação, versículo 26 em diante. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que naquele dia... versículo 29. Porque toda a alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é, pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para as santas... versículo 37. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é, pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam
as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Esse é o versículo 44. A lei acerca das lâmpadas, capítulo 24, versículo 1 em diante. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a amanhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porás em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. O pão para a mesa do Senhor, versículo 5 em diante. Também tomarás da flor de farinha, e delas cozerá 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos filhos de Israel por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para ele, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. A pena do pecado da blasfêmia, versículo 10 em diante. E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e um homem israelita porfiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial. E todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará por si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar a alguém certamente morrerá. Mas quem matar um animal o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito.
quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem, será morto. Uma mesma lei tereis, assim será o estrangeiro como o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial, e o apedrejassem com pedras. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 25, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no monte de Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, o 7º ano será sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e a teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra, toda a sua novidade será por mantimento. O ano do jubileu, versículo 8 em diante. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão, e tornareis cada um à sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as suas uvas para vides não tratadas, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um à sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima a seu irmão, conforme ao número dos anos desde o jubileu comprarás ao teu próximo, e conforme ao número dos anos das novidades, ele
venderá a ti. Conforme a multidão dos anos aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos abaixarás o seu preço, porque conforme ao número das novidades é aquele que te vende. Ninguém, pois, oprima ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos e fazei-os. Assim habitareis seguros. Na terra. Perdão, versículo 18 novamente. E fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos e fazei-os. Assim habitareis seguros na terra. E a terra dará o seu fruto e comereis a fartar. E nela habitareis seguros. E se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não haveremos de semear nem colher a nossa novidade, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha, até o ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção de sua possessão, então virá o seu resgatador, seu perante... Perdão, versículo 25 novamente. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua terra, ou da sua possessão, né? Versículo 25 novamente. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contarás os anos desde a sua venda, e ao que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu, e tornará à sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituir-lhe, então a que for vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá ele e tornará à sua possessão. E quando algum vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas se passando-se-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muros, em perpetuidade ficará ao que a comprou pelas suas gerações. Não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias não têm muro. Mas as casas das aldeias que não têm muro, em roda serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu.
Mas, no tocante às cidades dos levitas, às casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E havendo feito o resgate um dos levitas, então a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás servir serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino estará contigo. Até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço ele e os seus filhos com ele, e tornará à sua família e à possessão de seus pais. Tornará. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. E quando a teu servo ou a tua escrava tiveres... versículo 44. E quando a teu servo ou a tua escrava que tiverdes, serão das gentes que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado. Versículo 45 novamente. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, que vos serão por possessão. E possuí-los eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão, Perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre seu irmão, não vos assenhoreareis dele com rigor, mas da mão do estrangeiro e peregrino que está contigo, alcançar riqueza. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que estiver contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará.
ou seu tio, ou o filho do seu tio, o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo, e contará como aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme aos dias de um jornaleiro estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem conforme a eles restituirá o seu resgate do dinheiro pelo qual foi vendido. E se ainda restarem poucos anos, até o ano do jubileu, então se fará contas com ele. Segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano, estará com ele, e não se assenhoreará sobre ele, com rigor diante dos teus olhos. E se desta sorte, se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque os filhos de Israel me são servos. Meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Eis aí, portanto, mais uma etapa da tarefa cumprida diante do Senhor nosso Deus, diante dos nossos seguidores também. Aqui está a Rafaela Félix, acompanhando ao vivo. Deus abençoe, Rafaela. Vamos orar ao Senhor nosso Deus e agradecer por este momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, meu Deus poderoso e maravilhoso, te agradecer, aleluia, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua presença santa, neste lugar, para juntos lermos a tua santa palavra. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por cada vida, por cada coração que está aqui conosco, Senhor, lendo a Bíblia Sagrada, lendo a tua santa palavra. Que esta semente, meu Deus, possa encontrar boa terra em cada vida, em cada coração, e que esta palavra possa germinar, crescer e frutificar para arrependimento sincero, para a vida eterna, para a salvação eterna. Meu Deus e meu Pai, perdoa os nossos muitos pecados, por pensamentos, palavras, por obras, tudo aquilo que nós temos feito, meu Deus, que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Lava a nossa alma, Senhor. Limpa as nossas vestiduras com o poderoso sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. A este ouvinte, a esta pessoa que está dentro desta casa, que possa, meu Deus e meu Pai, o Senhor visitar agora com a bênção maravilhosa da cura divina, meu Deus. Oh, meu Jesus querido, eu creio no teu poder, Senhor. Eu creio que a tua mão é poderosa para curar, para salvar e para libertar. Por isso eu te peço agora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cura, meu Deus, as nossas muitas enfermidades, seja no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, seja esta enfermidade na cabeça, nos olhos, na língua, na garganta, no seio, nos órgãos internos, nas pernas, nos braços. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, faz a tua grande obra. Ó meu Deus, cura esta vida agora,
de todo mal, de toda enfermidade, que sejam curados, sejam sarados pelo sangue de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos também todo o mal, toda obra do diabo que está dentro dessa casa, dentro desta família, causando briga, confusão, dissensão entre o pai e a mãe, entre o filho e os irmãos, entre os filhos dos filhos contra os pais contra os filhos. Senhor meu Deus, amarra toda a força do diabo agora, Senhor, porque há poder no sangue de Jesus para repreender todo o mal. Senhor, esta pessoa, meu Deus, que está viciada no cigarro, na bebida alcoólica, está viciada nas drogas, nos tóxicos, nos entorpecentes. Esta pessoa, meu Deus, que está viciada, aleluia, viciado no vício da prostituição, dos adultérios, das fornicações. Também aqueles que estão viciados, meu Deus, nos jogos de internet, nos jogos de rede. Senhor da glória, na tela do computador, na tela do celular, repreende agora esse espírito imundo que está dentro da casa desta pessoa, que está na vida desta pessoa. Joga por terra agora, meu Deus, toda a obra do diabo, que o sangue de Jesus tem poder para repreender e dar a libertação agora, Senhor, para a glória do teu santo nome, Jesus querido. Meu Deus e meu Pai, eu oro ainda por este pai, por esta mãe de família, que são chefes de suas casas. Abençoa, Senhor. Meu Deus e meu Pai, estes que estão desempregados, que não conseguem um bom emprego, um bom trabalho para levar o sustento para dentro de suas casas, abre a porta, Senhor Jesus. Tu tens a chave, tu abres, ninguém pode fechar. Tu tens a chave, se tu fechares, ninguém pode abrir. Só o Senhor é Deus, aleluia. Só Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus e meu Pai, coloca uma porta aberta agora, diante deste pai de família, diante desta mãe de família, para que possam levar, ó Deus, o sustento para dentro de sua casa, para junto de seus filhos. Meu Deus e meu Pai, quanto às nossas almas nós te pedimos, Senhor, prepara as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade diante de Deus. Não nos lances para fora da tua presença, não retires de nós o teu Espírito Santo, para que naquele dia, Senhor, nós possamos ouvir a trombeta de Deus e a voz do Senhor Jesus chamar, aleluia, glória a Deus, as nossas vidas, meu Senhor. Meu Deus e meu Pai, fica conosco, nunca nos desampares, nunca nos abandones, até aquele grande e glorioso dia em que tu has de nos despedir de sobre a face da terra, ou até aquele grande e glorioso dia em que o teu Filho Jesus virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória para nos buscar. Meu Deus e meu Pai, escuta a minha oração. Faz-nos, Senhor, não somente ouvintes esquecidos, meu Deus, mas que nós possamos meditar nessa palavra de dia e de noite e guardá-la nas tábuas de carne do nosso coração, Senhor. Abençoa assim poderosamente as nossas vidas, com todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nos dar. Fica conosco, meu Deus, é o que eu te peço com muita fé, e no nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Eis aí, portanto, mais uma etapa da nossa tarefa cumprida.
eu não sou de ficar pedindo essas coisas, mas os algoritmos destas plataformas, elas exigem notoriedade. Então, clica lá no joinha, clica lá no ícone de reconhecimento, para que o Facebook, o Instagram, para que o YouTube possam entender que este conteúdo é um conteúdo relevante e indicar para outras pessoas também. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.